tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, mais um vídeo aqui pra vocês. E vocês sabem que eu gosto muito de falar sobre alimentação, saúde, bem-estar. E hoje esse é o tema, alimentação. Eu sei que vocês já estão cansados de ouvir sobre comer saudável, sobre se alimentar bem, mas a gente se esquece que a alimentação não tá só ligada a diabetes, a doenças do coração, a coisas mais sérias. Mas a alimentação, ela tá ligada com uma coisa simples do nosso dia a dia. Como, por exemplo, cansaço, mau humor. Eu sei que tem muita gente que é mal-humorada. Preguiça, desânimo, tristeza, ansiedade, depressão e outras situações aí que são um pouco mais tranquilas, né? Não é algo tão sério como essas doenças aí que são muito ligadas à alimentação, mas que são coisas que regem o nosso dia a dia. Então, se a gente puder, com a alimentação, nos tornarmos mais felizes, animados, pra cima e conquistarmos o que a gente quer, isso vai ser muito melhor. Tem um vídeo aqui no canal que, se vocês não viram, já corram pra ver, que tá muito legal, que eu falo sobre hábitos que vão transformar a vida de vocês. Seriam 8 hábitos, mas vocês sabem que eu falo demais e eu deixei o hábito, digamos, mais demorado, com mais assunto pra falar aqui, que é a alimentação. Atualmente, em algumas pesquisas feitas no Brasil, diz que cerca de 52 a 54% da população está acima do peso. Isso é mais da metade das pessoas. E outra pesquisa ainda fala que cerca de 15 a 20% dessas pessoas estão agora em estado de obesidade. E infelizmente, gente, as pesquisas apontam que esse número só tende a crescer. Também, gente, aqui nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa que 76% da população está acima do peso em adultos e cerca de 40% deles estão em estado de obesidade. A obesidade é uma doença muito séria, mas com ela carrega diabetes, hipertensão alta e outras várias coisas. Vendo essas estatísticas tão assustadoras, você deve estar se pensando: Laís, como que eu faço para não chegar a esse ponto? Existe uma frase que foi escrita pelo pai da medicina, Hipócrates, que diz que o seu alimento seja o seu medicamento e o seu medicamento seja o seu alimento. Já naquela época, Hipócrates já sabia da importância de uma boa alimentação. Então nós temos 3 vilões que, conforme o nosso dia a dia, a gente tem que tomar cuidado para ver se eles não estão sendo exagerados ou se eles estão sendo equilibrados. Quais são esses 3 vilões? Primeiro, açúcar. Segundo, sal. Terceiro, gordura. O sal é muito importante para equilibrar os minerais do nosso corpo. Comendo ele com equilíbrio, tudo bem, porque a gente não vai ficar fazendo uma comida no almoço sem nada de sal. Então ele é importante para equilibrar os minerais do nosso corpo. Mas o sal em excesso, ele pode acarretar em pressão alta, acúmulo de líquido no corpo, retenção de líquido. Então isso leva as pessoas a incharem, a terem problemas do coração e várias outras questões. O açúcar, ele é um alimento tão prejudicial que ele nem é mais considerado um alimento nutricional. Ele é um alimento que vicia e que não tem nenhuma qualidade. Então, onde a gente pode encontrar o açúcar? Nas frutas, com a frutose, na cana de açúcar mesmo. Mas isso tem que ser tomado com muito cuidado, porque não falando exatamente sobre a diabetes, mas ele pode causar dor de cabeça, cansaço, falta de ânimo e várias outras coisas que o açúcar pode acarretar. A gente sabe que os doces e todos os alimentos feitos com açúcar são muito atrativos. Isso é verdade. Mas se a gente acostumar nosso paladar com frutas, alimentos mais leves, inclusive até mel e outras coisas, nós não teremos mais interesse naquilo e a gente vai acostumar nosso paladar com algo que seja mais saudável. Tem pesquisas que dizem que o açúcar, ele atinge a mesma parte do cérebro quando usamos cocaína. Eu vou deixar aqui pra vocês o link de vários documentários, tem muita informação sobre o açúcar. E agora, por fim, gordura. Gente, diferente do que muita gente pensa, que nós não precisamos de gordura, que isso não é algo importante, sim, o ser humano precisa de gordura. E essas gorduras boas são encontradas em castanhas, sementes de girassol, azeitonas e alguns outros alimentos. E nós precisamos sim dessas gorduras. Vocês já viram em embalagens de alimentos fitness, tá escrito assim na embalagem: 0% de gordura e tal, e uma dieta sem gordura? Isso não é o ideal. Nós temos que ter o equilíbrio, assim como eu falei naquele vídeo sobre os hábitos naturais da nossa vida. A gente tem que ter o equilíbrio, nosso corpo precisa de gordura. A gente só tem que saber usá-las, entendeu? Por exemplo, a gordura trans é uma gordura que faz super mal, super prejudicial, ela atinge diretamente no coração, não é bom, é aquela gordura encontrada, por exemplo, na margarina. Então a gente precisa de alguns alimentos, mas a gente tem que saber onde encontrá-los, pra gente não ter uma ingestão daquelas piores coisas, como fritura, salgadinhos
e outros aí. Existem pesquisas que mostram que a indústria produz comida para alimentar 9 milhões de pessoas, sendo que nós não somos 9 milhões de pessoas. Então existe muita comida que falta. E vocês sabem também, inclusive, que muitas comidas não chegam para muita gente. Então o que acontece? A gente às vezes não sabe a quantidade de quanto comer. Muitas vezes a gente come em excesso demais, nos sentimos cheios, comemos em demasia, e isso não é legal. Isso deixa o nosso cérebro cansado, com preguiça de pensar, a gente fica com desânimo, temos cada vez mais também dor de cabeça, enjoo e muitas outras questões. Então, duas coisas: cuidado com os alimentos que vocês vão consumir, a gente sempre tem que ter equilíbrio e saber onde nós vamos encontrar o melhor açúcar, a melhor gordura, os melhores minerais do sal, e também comer com cuidado. Não vamos comer até ficar cheio, se sentir estufado. Eu consegui comer tudo isso. Aquela coisa de fazer competição no rodízio de pizza, quem come mais? Agora, gente, eu vou falar pra vocês uma alimentação ideal, que foi a alimentação que Deus nos criou. Por mais que seja difícil, todos nós conseguimos, tá? Eu tô em busca dessa alimentação. Confesso que agora, morando aqui nos Estados Unidos, é um pouco mais difícil, porque aqui tem muitas guloseimas, muito fast food, muita besteira, mas todos nós conseguimos, e eu vou dar algumas dicas de como ter a dieta perfeita. Vocês já ouviram aquele ditado que diz: café da manhã coma como um rei, no almoço como um príncipe, no jantar como um mendigo? Exatamente isso, gente. Então, como levar isso para nossa rotina do dia a dia? No desjejum, o ideal é que se coma frutas, cereais. Dizem que quanto mais colorido o prato, quanto mais vida a gente vai trazendo para dentro de nós. Então, quando você for pegar suas frutas, escolha várias frutas coloridas. Se você tem filhos, aquelas brincadeiras de você colocar no prato, fazer carinha, isso deixa a comida muito mais atraente. Além das frutas, cereais, nozes, castanhas. Se tiver muito frio, gente, vocês podem fazer, por exemplo, mingau de aveia, que é uma das coisas que eu mais gosto de tomar no café da manhã. É super fácil de fazer, que é um alimento riquíssimo em fibras. Então, quem aí tem problema para ir ao banheiro, esse alimento é muito, muito bom. No almoço, Laís, o que a gente pode comer? No almoço, o ideal é que comamos grãos. Então, vocês podem comer feijão num dia, depois lentilha, no outro grão de bico. Existem centenas de tipos de grãos. Comer um arroz com feijãozinho, todo mundo gosta. Substitua o arroz branco por um arroz integral, que tem mais fibras, que tem mais nutrientes. Também coloquem no almoço vários legumes. Existem uma variedade de legumes e receitas que vocês podem fazer no dia a dia para diversificar também. Não se esqueçam de folha, gente. É muito importante que a gente coma antes da comida quente, prato de salada crua, com várias coisas bem coloridas, como eu contei pra vocês. E também, quando forem fazer os legumes, que tem muitas opções e muita variedade, priorizem o que é mais simples. Ellen White, em um de seus livros, ela diz que a alimentação que Deus idealizou para o ser humano é uma alimentação sem nenhum tipo de carne. Ele não idealizou que os seus filhos comessem um animal morto, né, gente? Sem nenhum tipo de carne, principalmente a carne vermelha. Também que nós evitássemos muito preparo, então a comida mais simples, a comida mais fácil de se fazer é a mais saudável. Por isso que alimentos crus e com menos preparo são muito mais saudáveis ao nosso organismo. E agora chegou o nosso tão esperado jantar. Gente, eu amo comer no jantar e eu sei que é muito difícil a gente comer pouquinho, né? Mas vocês sabem que o comer demais, na verdade, no jantar vai fazer com que nós tenhamos um péssimo sono, dificuldade na hora de dormir. Então, na hora que nós formos jantar, comer o mais leve possível. Torradinha com um patê saudável, faça uma vitamina, alguma fruta, tudo que for mais leve e mais saudável possível para você e para sua família. Agora, gente, falando de uma coisa um pouquinho mais idealizada, que é um assunto que eu gosto muito, é você e sua família colherem e plantarem na sua horta os alimentos que vocês vão comer no dia a dia. Então, se vocês puderem, com as coisas simples mesmo, alface, rúcula, abobrinha, cenoura, alguns tubérculos, vários tipos de tempero também. Outra coisa, se você tem crianças, fazer essa atividade é muito importante, porque existem especialistas que falam, quando as crianças têm problema para comer alimentos mais saudáveis mesmo, que é muito legal a criança ter contato com a sua própria comida. Então a criança ir na horta, pegar a sua alface, lavar, ver o processo de como funciona e ela então ingerir isso com mais prazer. E não quando chegar na hora da alimentação, não quero comer isso, porque ela vai entender de onde veio e as funcionalidades daquele alimento. Criando esse hábito na nossa casa e fazendo com que os nossos alimentos venham da nossa própria horta, vai fazer com que nós tenhamos menos acesso àqueles famosos agrotóxicos.
Não sei se vocês sabem, mas o Brasil, ele é campeão em consumo de agrotóxicos nos alimentos. Então vocês plantando seus alimentos em casa e fazendo disso um hábito, vai fazer com que a sua saúde e a da sua família seja muito melhor. Como eu disse pra vocês, nós produzimos mais comida do que nós precisamos. Infelizmente, isso é uma coisa da indústria. A indústria produz muita comida, produz mais quantidade e menos diversidade. Então, por exemplo, a gente vai no mercado hoje e a gente vê 3, 4 tipos, no máximo 5 de batatas. Mas Deus criou mais de 200 tipos de batatas. Ou, por exemplo, os grãos. A gente tem alguns conhecidos, mas a gente esquece que existem vários tipos de feijões, vários tipos de lentilhas e outros grãos também. Então, gente, entenda que vocês têm uma diversidade de alimento, dá pra variar, não vira uma alimentação enjoativa. Gente, existe uma variedade de alimentos aí no mercado. Não se esqueçam de conhecer melhor o que vocês comem, de entender por que vocês estão comendo aquilo, de nutrir o corpo de vocês. Porque a alimentação, ela foi feita pra nos dar vida, energia, mais ânimo. Não pra gente comer e depois se sentir mal. Ai, eu tô tão cansado, eu comi tanto. Gente, entendam o que vocês estão ingerindo. Assim vocês vão economizar muito nos remédios. Vão fazer com que a alimentação de vocês, aquele suco verde no café da manhã, aquelas verduras, sejam os seus remédios futuramente. Mas, gente, a gente precisa entender que os alimentos, mesmo sendo naturais, eles podem ser sim muito gostosos. Então, além da alimentação ela vir para nos dar energia, mais força, pra gente se sentir mais preparado para o nosso dia, a alimentação ela deve sim ser algo gostoso. Então, existem milhares de alimentos, várias frutas muito docinhas, grãos, cereais, castanhas. Então não se esqueçam de, quando ingerir a comida, terem prazer naquilo. A alimentação natural ela é muito gostosa e muito saborosa. Se você está disposto a transformar sua alimentação comendo cereais, frutas, legumes, verduras, grãos de maneira mais simples, a maneira mais simples possível, entenda que inicialmente, nos primeiros dias, vai ser um pouco mais difícil, porque o nosso corpo ele tá acostumado com algo muito cheio de gordura, coisas industrializadas, mas aos poucos a gente vai ter muito prazer em comer da maneira mais simples possível. E assim a gente vai ter muito mais ânimo e motivação. Então, gente, foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero muito que vocês levem isso pra vida, comecem a ter uma alimentação saudável, se sintam mais leves, mais felizes, mais animadas e façam disso algo gostoso e algo feliz. Se vocês gostaram, já comentem no vídeo e não se esqueçam de compartilhar com mais 3 amigos para que eles também consigam aprender o que vocês aprenderam no vídeo de hoje.